metáfora que mencionamos agora há pouco apenas comprova o que a Tati disse na pílula de conhecimento anterior sobre o nosso maior risco ser o de sobrevivência e não o de falecermos. Justamente por isso, aí na sua tela aparecerão as 8 coberturas do seguro de vida que podem proteger as finanças da nossa família desse risco de sobrevivência. Vamos hoje começar a falar sobre as coberturas do seguro de vida de sobrevivência. E o primeiro grupo delas trará as de invalidez, até por ser uma grande preocupação dos brasileiros. Esta proteção pode ser de 3 tipos, que aparecerão aí na sua tela, os nomes dessas 3 coberturas. Todas elas possuem a palavra permanente no nome, pois nos protegem financeiramente de danos físicos e mentais irreparáveis após o esgotamento de todos os tratamentos médicos possíveis. Comecemos então pela cobertura mais simples de entender e a mais frequente. O nome dela na tela. Essa é a cobertura que nos protege da invalidez total ou parcial de um membro ou órgão em virtude da lesão física causada por acidente. Acidente que é um evento não esperado, algo que ocorre de modo atípico, único, súbito, involuntário e violento, certo? Bom, para não haver dúvidas quanto à indenização desta cobertura e sabermos o que é considerado uma invalidez total ou parcial e o tamanho da indenização a receber, existe uma tabela para cálculo de pagamento do capital segurado em caso de invalidez por acidente, que também aparecerá aí na sua tela. Assim, uma invalidez é considerada total quando uma pessoa, por exemplo, tem a perda total do uso dos 2 braços, ou das suas 2 pernas, ou de um braço e uma perna. Indenização assegurada nesses casos, 100% do capital contratado para a cobertura. Por outro lado, uma invalidez é considerada parcial quando uma pessoa, por exemplo, tem a perda total do uso de um dos seus braços ou de uma de suas pernas. Indenização assegurada nesses casos, 70% do capital contratado para a cobertura. Do mesmo modo, uma invalidez também é considerada parcial quando uma pessoa, por exemplo, tem uma de suas orelhas amputadas. Indenização, 8% do capital contratado para a cobertura. Quer saber mais detalhes sobre esta tabela? Dê uma pausa neste vídeo e você entenderá por que muitas pessoas a chamam de tabela do açougueiro. Arrepia até de falar esse nome. Ficou claro para você como funciona a invalidez por acidente? O que ela cobre suas indenizações? Legal, porque agora falaremos da invalidez por doença. O nome dela aí na sua tela. A diferença para a cobertura anterior é que a origem desta invalidez provém de uma doença. E também que não há definição de uma invalidez parcial, só existe cobertura para invalidez permanente ou total, que neste caso é definido como uma condição ou doença que leve à perda da existência independente do segurado. Em outras palavras, uma condição que impeça o segurado de alimentar-se, banhar-se, locomover-se, uma situação que demande a dependência total dele e de outra pessoa. Esta cobertura prevê também a indenização nos casos de doenças extremamente graves e irreversíveis, ou seja, casos bem específicos que são declarados como incuráveis, sem possibilidade de reversão. Por fim, há também a cobertura de invalidez laborativa, aí na sua tela. Apesar de parecida com a cobertura anterior e também proteger o segurado nos casos em que ele é acometido por uma doença inviável de recuperação, na cobertura de invalidez laborativa, a doença tem que incapacitar o segurado para a atividade laborativa principal que é atualmente exercida, aquela que mais lhe trazia receita. Faça de conta que eu trabalho há 30 anos como mecânico de automóveis e incluo no meu seguro de vida a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença. Se eu tiver uma hérnia de disco que me impossibilite de continuar a exercer essa profissão de forma total e permanente e me leve à aposentadoria, eu receberia indenização? A resposta é não, não receberei. Mas eu teria indenização neste contexto se tivesse contratado a cobertura de invalidez laborativa permanente total por doença. Ficou claro? Bem, como dissemos no início do vídeo, o risco de sobrevivermos é maior do que de falecermos. Na pílula de conhecimento de hoje, falamos das coberturas do seguro de vida que nos protegem financeiramente nos casos de invalidez permanente. Uma das grandes preocupações dos brasileiros. Na próxima pílula de conhecimento falaremos sobre uma cobertura que nos protege da invalidez temporária, que pode prejudicar bastante a receita de profissionais liberais e autônomos. Ufa, ficou com alguma dúvida? Manda ela ali nos comentários que uma doutora ou um doutor protege e lhe ajudará. Abraço, até a próxima!